Olá a todos! Nós temos aqui uma menina muito especial, a nossa Clara Guiomar Castro, que escreveu um romance. Uma menina muito jovem que escreveu um romance que incorpora uma realidade muito importante, que é muito próxima de muitas pessoas e que vai dizer muito, eu tenho a certeza, a toda a gente que ler este livro. O livro Docemente Nós já está esgotado, nem a própria família e os amigos conseguem ter acesso ao mesmo, e a Clara está aqui para nos falar um pouco dele. Clara, bem-vinda, obrigada por estares aqui. É um orgulho ter-te aqui a fazer esta entrevista e a falar um bocadinho sobre o teu trabalho. Em primeiro lugar, vais começar por te apresentar. Eu primeiro agradeço o convite, é uma honra estar aqui. Para quem não me conhece, eu sou a Clara Guiomar, escrevo sob o pseudónimo Guiomar Nunes, porque o nome das 3 pessoas mais importantes da minha vida, das duas, é Guiomar, a minha mãe é Guiomar e a minha avó é Guiomar, e Nunes porque o meu trisavô era um homem muito à frente do tempo dele e também usava a escrita como forma de expressão, daí ser esse meu pseudónimo. Tenho 15 anos, escrevi esse livro com principalmente 14, podemos assumir que sim. Foi há um ano. Foi, exatamente há um ano. Por esta altura estava a acabar de escrever o livro, portanto sim. E soube que foi publicado, que iria ser publicado no primeiro dia de aulas, portanto comecei muito bem. Foi muito bom, eu lembro-me de tu andares nos corredores sempre a professora, esta notícia, aquela notícia, e neste momento está praticamente esgotado, não se consegue ter acesso, não é verdade? É verdade. E tu já soubeste que vai estar na Feira do Livro do Porto, por isso daqui a um ano também, não é? Daqui a um mês. Pois, espera aí. Feira do Livro do Porto, 29 Ai, meu de Deus, como agosto. está o meu cérebro, ter que repetir esta parte. Vai estar também na Feira do Livro do Porto daqui a um mês, no dia? No dia 29 de agosto, às 17 horas, no stand da Cordel de Prata. E já estiveste na Feira do Livro de Lisboa. Sim. Por isso, assim, em muito pouco tempo, tu já alcançaste o que muitos escritores nunca conseguem alcançar, que é esta visibilidade e estar presente nestas feiras que são tão importantes, porque os editores andam lá e andam lá muitos intelectuais também à procura, editores, claro, de novas promessas da escrita, da literatura. E diz-me lá, então, como é que surgiu tudo isto? Nós já sabemos que este livro fala muito sobre os teus pensamentos, sobre as tuas emoções, tem um caráter autobiográfico muito forte, o que é extremamente corajoso, não é? E é de louvar. Gosto de acreditar que sim. Gostas? Não, é mesmo, não há aqui, isto não é uma questão de nós termos uma opinião, é de facto muito corajoso o que tu fizeste. Claro que incorporaste uma personagem um bocadinho mais velha, sim, mas essencialmente a ideia nasceu de que ponto? No fim dos meus 13 anos eu comecei a perceber que se calhar gostava de realmente fazer algo desta dimensão e comecei a planear. No Natal, tentei, mas não consegui, não contente com essa ideia, fiquei o restante do ano letivo a pensar e no fim lembro-me que no início das férias coloquei tópicos e pontos que eu gostava de cumprir e comecei a tentar até que consegui. Lembro-me que pensei muitas vezes em desistir e achava que não estava à altura, mas no fim, afinal, cá está, exato. É mesmo esse o pensamento. Não achei que ia ter que mandar para muitas editoras, mas mandei logo para a Cordel de Prata, que aceitou o desafio. Muito bem. E diz-me uma coisa, nós sabemos que este livro é um romance, como já dissemos, está relacionado com uma condição que te foi diagnosticada, certo? Por isso acabou por estar aqui, houve uma correlação. Sim. O que é que surgiu primeiro? E já vais falar sobre o teu diagnóstico, todo o processo. O que é que surgiu primeiro? Surgiu primeiro a história do romance ou a necessidade de falar sobre a condição? Acho que foi necessidade de falar sobre a condição, porque foi exatamente na mesma altura em que eu soube o diagnóstico exato. Então eu já sabia que queria falar, eu já sabia que queria escrever, mas juntar os dois para mim acho que foi o necessário. Então no verão eu já tinha mais ou menos meio ano e já se acumulava um bocadinho de tensão, então eu ao escrever acho que me libertava muito disso. Portanto, essa necessidade acho que nasceu daí e depois, pronto, o gosto foi crescendo. Fazias uma catarse, não é? Exatamente. Então vamos lá começar pelo início para as pessoas entenderem. Tu foste diagnosticada com? Diabetes MODY tipo 14.
Portanto, é um tipo de diabetes muito raro, acho que há menos de 10 casos no mundo e foi identificado há pouco mais de 10 anos. Portanto, é raro, é desconhecido no meio clínico e, portanto, não há informações disponíveis. Portanto, achei que escrever sobre isso seria interessante. E eu sei que foi em junho, se não me engano, que eu soube que tinha ali algum problema, mas não sabia o que era. E só soube em dezembro exatamente o que é que... O nome, só soube catalogar o que tinha, acho que é essa a palavra, 6 meses depois. Portanto, acho que essa transição me desgastou um bocadinho. Portanto, Ansiedade. a ansiedade e não saber dar um nome àquilo que temos é mais frustrante do que saber, na minha perspectiva. Porque depois foi melhorando. Porque depois foi melhorando ponto de, eu já sei o que é. Ao ponto de eu já sei o que é disto, não é da minha cabeça, não é nada diferente, digamos assim. Mas tu sabias, ou seja, quando estás a dizer que não é da tua cabeça, quer dizer que algo te dizia já que tu tinhas alguma coisa. Sim, eu já tinha feito o teste, só estava à espera dos resultados. Há um teste genético que nós temos que fazer e o teste genético demorou 4 meses, acho eu. Portanto, foi duro esperar, porque podia vir negativo e eu podia ter que fazer muitos mais exames. E ter que passar por um processo mais longo. Exatamente. Não, daquele resultado dependia muita coisa. E já ter estado 4 meses sem saber, não sabia quanto mais tempo é que haveria de estar assim. Muito bem. E escolheste lidar com isso porque para nós que estamos de fora e que te conhecemos, não aconteceu nada. Eu tenho essa perspectiva. Para quem estava de fora, tu estavas a clara de sempre. Por isso, com as tuas características, mas muitas vezes as adolescentes, as crianças passam por certas situações e depois, pronto, têm certas atitudes e comportamentos. Não, tu mantiveste sempre a tua postura, sempre a tua atitude muito proativa, muito amiga, muito companheira, sempre a ajudar os outros, mas não houve nenhuma alteração, não é, visível. Por isso esse esforço que tu fizeste interno para te manteres fiel a ti própria deve ter sido muito gostoso. E ao mesmo tempo, enquanto lidavas com uma situação que de certeza que passaste por várias fases para te adaptar, e então resolveste escrever este romance cuja personagem lida com o mesmo problema e tentar mostrar às pessoas, primeiro, porque eu sei que fizeste imensa investigação, não é? Científica, todas as características da condição e também o que é que te aborrecia, o que é que te incomodava, porque todos nós temos não é? pequenos iques que nos incomodam, especialmente nestas situações. É como aquela história, não há nenhuma pessoa à face da terra que se tenha acalmado quando alguém lhe disse acalma-te, não é? Por isso, e tu quiseste também mostrar aos outros como é que se deveria lidar com alguém com esta condição. Queres falar um bocadinho sobre isso? Sim, eu comecei a notar certos comportamentos das pessoas à minha volta que me diziam quando eu não estava tão bem, quando se notava, e houve certas vezes em que eu não gostava daquilo que me diziam, mas eu também não tinha nenhuma outra opção ou nenhuma forma. Por exemplo, desculpa interromper. Por exemplo, ser sincera, sem problemas. Eu estou a tentar pensar num exemplo. Provavelmente eu fui uma das que te disse uma coisa que tu não gostavas de acho que tu não. dissesse. Acho que não foi. Tenho mesmo a certeza que não foi. Mas estás bem muitas vezes ou tu ali a cair para o lado a desmaiar, estás bem. É óbvio que não. Não gosto que me perguntem o que é que eu fiz na hora H, ou seja, no calor do momento onde eu ainda tenho que tratar, ainda tenho que resolver. Não gosto que me perguntem o que é que eu fiz, porque estão à procura da culpabilização. Exato, estão a tentar culpar algo ou alguém, neste caso eu, numa situação que ainda precisa de ser resolvida. Então, o que é que comeste, ou o que é que não comeste, ou já comeste? Na altura as pessoas perguntam isso por preocupação, mas não vai resolver nada ainda. E eu, pelo menos, ainda me sinto mais culpada, porque sabendo a quantidade de fatores que influenciam as glicemias, que são 42 aproximadamente, assim, externos, acho que sem contar a alimentação, agora não tenho a certeza,
Mas acho que é isso, sabendo do número, da quantidade destes fatores, que acaba por me culpabilizar, mas ao mesmo tempo eu sei, mas a outra pessoa também não precisa me dizer. Eu sei. Então, E estar a reduzir isso aquilo que eu fiz é um bocado injusto, é um bocado ingrato, porque há estes fatores todos, é muito influenciável e não sou só eu. Depende, sei lá, das horas que eu dormi, às vezes de medicações com outro intuito, por exemplo, antibióticos. Há muita gente que tem problemas com isso. Interage. Sim, interage. Principalmente as crianças quando enchem xarope, porque aquilo tem açúcar e as informações nutricionais nunca são disponibilizadas, então um bocado às cegas. Por exemplo, são só assim 2 exemplos de fatores e há muito mais. Há muito mais. Pois, e as pessoas estarem a tentar perceber o que é que causou e não resolver o Resolver problema. Mas, por exemplo, eu estou agora aqui a pensar numa situação. Tu vais agora passar para o... Passaste para o 10º ano. Seria útil, porque tu estavas agora a falar e eu realmente estava a pensar, nós temos uma formação relativa, não é? Básica, e como professor eu penso nisso, temos pouca informação, não é? É-nos dada alguma informação sobre o que fazer, sobre o que não fazer, mas esses pormenores todos nós não sabemos. Sim. Seria útil, por exemplo, no início do ano, tu falares para esta nova turma que vais ter, para os novos colegas, como é que tu te sentirias? Achas que isso seria importante para os professores dizer, se eu ficar assim, por favor, façam isto? Sim, seria importante. Ajudaria, por exemplo, vou fazer outra pergunta engatada nesta. Seria útil e ajudaria aqui a tirar o dogma, o preconceito, porque nós nunca falamos destas coisas. É verdade. E tu lidas muito bem com isto, mas eu estou habituada a lidar com isso mais sozinha do que acompanhada. E eu conheço casos de pessoas que, por exemplo, nem sequer queriam que se soubesse que elas tinham a diabetes e escondiam-se e faziam tudo e mais, o que tornava muito difícil. Sim, e foi por isso que eu comecei, que eu tive vontade mesmo de escrever, porque eu acho que as pessoas não têm de esconder, porque é uma parte nossa. E eu acho que nós escondemos, não porque não queremos que as pessoas saibam, mas porque temos medo do que as outras pessoas vão dizer. E acho que se nós normalizarmos um bocadinho o assunto e se dissermos quando eu estou assim, eu sinto-me assim, e tentarmos colocar, que é o que eu faço um bocadinho com a Manuela, que é a personagem principal, eu mostro os pensamentos dela, as sensações que ela tem, e para a outra pessoa conseguir colocar-se nessa posição e perceber, ok, se eu estivesse nesta posição, o que é que eu gostava que me dissessem, não só o que ela gosta que lhe digam, porque as pessoas são diferentes. Então dessa posição, o que é que é possível fazer? Quanto ao 10º ano, talvez fosse importante, não sei, também eu própria ainda não sei como é que me sinto em relação a isso, porque é uma turma nova e apesar de eu conhecer a maior parte das pessoas que passaram agora para o 10º, é um bocadinho diferente. Sou capaz de ponderar essa opção, principalmente para professores, porque o corpo docente é quase todo diferente do ensino básico. Pronto, fez-me pensar. É porque, repara, primeiro, quer dizer, se fosse comigo eu pensaria, olha, um ato de coragem, porque nós precisamos de mais pessoas que não tenham medo de se tornar vulneráveis e se expor, exatamente para acabar com o estigma, não é? Sim. E então, isso partiu um bocadinho dessa ideia de tentar mostrar aos outros o que as pessoas sentem, o que é maravilhoso, e partiu um bocadinho também de outra motivação ainda mais pessoal, que é o receio que é, Clara? Eu sei que as pessoas olham para mim de forma diferente, talvez, porque quando nós dizemos que temos uma doença, as pessoas imediatamente pensam que nós somos menos ou que temos um ponto fraco, que não é necessariamente verdade. Nós conseguimos fazer exatamente o mesmo, e é isso que eu digo. Somos igualmente capazes de tudo. Aquilo, menos produzir insulina, é o que eu digo. É essa a frase, é essa a frase que está aí. Só que às vezes nós até temos que nos convencer a nós próprios, porque não posso dizer que não tenha pensado, não vou conseguir fazer isto, não vou conseguir fazer aquilo, sei lá, não vou conseguir tirar as notas que tirava, não vou conseguir ter o respeito que tinha, que era incrível, mas continuei a ter. Continuei a ser a mesma, como a professora disse há bocado. Para vocês eu continuei a ser a mesma Clara. Eu não me sentia a mesma Clara, sentia-me diferente, sentia que não ia aguentar, mas à medida que tudo se desenrolou, à medida que o relatório de teste genético me chegou às mãos e que tudo se foi estruturando, eu comecei a
não à Clara, como voltar à Clara anterior, mas a voltar a construir uma Clara nova. A Clara que gosta de escrever, a Guiomar Nunes que escreve poemas, quem tem ambições de ser especialista em modis, que é isso que eu quero fazer depois. Eu agora vou para ciências porque quero chegar a uma altura da minha vida em que eu hei de fazer investigação em modis, porque quero explorar isto a fundo. E acho que um médico com a condição dos doentes, dos pacientes, dos utentes, é mais... incita mais a confiança, dá mais credibilidade, e acho que no mundo em que nós estamos hoje, em que nem todos fazem aquele esforço para compreender, alguém que saiba mesmo, alguém que viva, é capaz de ser a pessoa indicada. Eu, se tivesse essa opção, posso dizer que era o que escolhia. Não contra quem tenho, porque gosto muito da minha equipa médica, não é isso, mas gostava de poder ter contacto com outro modi, por exemplo, que é coisa que eu não tenho, tirando ali a minha mãe, pronto, vá. Mas tirando isso, não tenho contacto com, e adorava. Mas não consegues ter acesso? Muito raro. É muito raro. É muito raro. Em Então, Portugal, podemos deixar aqui Exato, o deixamos apelo. aqui, se alguém tiver um Se modi, alguém tiver um modi, entra em contacto. entra em contacto. Mas eu vou mais a fundo, que tu já me disseste. Era um outro medo ainda, que é o medo que esta personagem também tem, que é que alguém não consiga que alguém não consiga olhar para ela dessa forma, forma. que ela não consiga ser amada, também é verdade. E isso, eu acho que a Manuela está um bocadinho mais à frente que eu. É mais velha também. É mais velha, sim. Ela no fim do livro tem 19, portanto. Mas no fim do livro ela já acredita. Eu já acreditei, já deixei de acreditar. Ela está um bocadinho mais à frente que eu, mas eu acredito que em algum momento isso irá acontecer. Acho que nós, com a carga que temos medo de ser tratados mais como um fardo do que como uma pessoa e como alguém que os outros possam amar. E portanto, acho que é daí que nasce esse medo. E daquilo que eu estava a falar há pouco, de nós não conseguirmos fazer tudo aquilo que... Nós acharmos que não conseguimos fazer tudo aquilo que os outros fazem. Mas a Manuela vai descobrindo, e eu também... não vou ali nessa fase, mas também vou. Ou seja, como se imagina quando alguém conhece e começa a interessar-se romanticamente por alguém que tem esta condição, esta doença, que pensa, não vou meter nisto que isto vai dar muito trabalho, ou vai ser um fardo. É esse o medo, e acho que a outra pessoa também, nós que temos a condição, temos que nos deixar abrir, e a outra pessoa tem que ouvir. Eu, por exemplo, eu não gosto que usem a palavra condição, sou eu, não sei, isso sou eu que acho, não sei se alguém também partilha da mesma opinião. Eu acho que doença está bem, porque é o que é. Eu sei que condição, eu acho que as pessoas usam isso porque não têm medo de dizer doença e do impacto que isso vai ter em nós. Eu, por mim, estou bem com doença. Por exemplo, às vezes também gostaria que o meu par romântico, que for, tirasse um bocadinho do fardo, e eu acho que isso é preciso primeiro a pessoa ter maturidade para isso. É complicado, é difícil fazer essa escolha e depois ter a maturidade de aprender, porque não é um processo fácil. Há partes simples que é possível aprender e tirar esse fardo da pessoa, mas o outro lado também tem que estar comprometido com isso, porque a partir do momento em que eu passo a confiar, então confio e vou contar com essa pessoa. Mas isso acontece em todas as relações. É verdade, mas... Quer haja a doença, quer não haja. E repara, a doença acaba por ser uma espécie de peneira para ti, porque tu sabes que a pessoa que ficar contigo... Que a pessoa que ficar comigo automaticamente vai aceitar e não me vai deixar. E aquela pessoa dizer, dá muito trabalho, é porque não valia a pena. Também tem razão. Não é? Sim. É uma peneira. E tu não queres um cobarde ao teu lado, não é? Não. Por isso... Ou um fraco, não é verdade? Realmente tu focaste agora numa coisa importante, que é o uso da palavra. Pode ter a ver com a nossa geração, porque na minha geração, o meu avô faleceu, não é? Tinha diabetes, muito novo. Esta doença era uma sentença de morte. Era. Por isso talvez a nossa dificuldade em agora, como evoluiu tanto,
falarmos nela como doença porque já evoluiu tanto. Portanto, até há 105 anos, agora digo isto porque insulina fez anos dia 27, nós estamos a gravar isto pouco tempo depois, portanto, dia 27 de julho, então eu lembro-me de ver que até há 65 anos era uma sentença de morte, a partir daí é que deixou de ser. Isso, pronto, eu gosto de saber, é a parte da pesquisa. É assustador, não é? É assustador ver, existem, não vou entrar em detalhes, mas existem fotografias do antes e depois Eu lembro-me. Tem imagens muito vívidas. Realmente estamos a falar numa doença que teve uma grande evolução em termos de tratamento e nós sabemos que há vários tipos, certo? E dentro dos vários tipos, o teu tipo então explica lá como é que funciona raros. isso. Nós temos alguns tipos mais comuns, como o tipo 1 e o tipo 2. Tipo 1 é autoimune, o tipo 2 é aquela que nós ouvimos falar. Normalmente está associada a um estilo de vida mais sedentário, mas na verdade é uma doença multifatorial, portanto não tem só a ver com aquilo que nós fazemos. Depois, entre outros tipos, existe o meu, que é o MODY, que é diabetes de início da maturidade dos jovens, e em que existem 14 subtipos. E eu tenho descoberto há menos tempo, que é o 14º. Portanto, foi um bocado um choque, acho que sou a pessoa mais nova com este diagnóstico e a primeira que a minha endocrinologista viu, portanto, foi diferente. Acho que nem ela estava preparada para ler o que leu no relatório. À espera do relatório. Exatamente. Primeiro, o diagnóstico, como é evidente, e depois a tua decisão Escrever. tão assertiva, não é? E determinada, persistente de escrever um livro. Deve ter sido um choque, como é evidente. Como é que foi para a tua mãe ter uma filha com 14 anos a escrever um livro, a querer publicar um livro, acompanhou-te no processo, achou que tu estavas maluca? Como é que foi? Conta lá isso tudo. Melhor do que eu, só ela para falar. Ah é? Vamos falar com ela então. Então, eu estou aqui agora com a mãe da Clara, com a Guiomar Castro, que tem um nome que já sabemos, sim, com um grande peso emocional e uma carga familiar. Como é que foi, primeiro, toda esta pressão, esta situação e lidar com uma filha tão especial, claro que nós já sabemos da Clara, e depois o ter uma menina que chega a não saber disto, estou a escrever um livro e quero publicá-lo, assim desta forma decidida, corajosa e sem hesitação, certo? Certo, foi exatamente assim que a Clara chegou à minha beira, disse: mamãe, escrevi um livro e quero que leias porque eu quero publicá-lo. Confesso que fiquei muito surpresa. No finalzinho do que ela estava a escrever, eu já me tinha percebido que havia ali qualquer coisa que ela estava a fazer. Para mim, inicialmente foi, disse-lhe: mas tu queres escrever exatamente sobre a diabetes? Porque o diagnóstico da Clara foi um desafio para ela e foi um duplo desafio para mim, quer como mãe, quer como profissional de saúde, e separar as duas coisas no início não foi fácil. Tentei manter a racionalidade, mas era a minha filha e, portanto, também foi difícil eu encontrar assim as palavras certas na altura certa. Mas a Clara efetivamente é uma menina com uma força muito especial, e fiquei preocupada quando ela me disse, sobretudo porque eu disse: vais-te expor. E ela: não tem mal, mamã, eu não vou expor, eu sou assim e portanto eu sou a Clara. E acho que se eu ajudar outros meninos ou se outras pessoas lerem, não tem mal. E ao longo do tempo eu fui vendo que isso ajudou muito a Clara a falar sobre o assunto, ensinou todos nós que estávamos à beira dela a perceber quando é que ela gostava que nós abordássemos mais, menos. Percebemos todos que nós não lhe podíamos perguntar o que é que tu podes comer, que ela ficava zangada, que não gostava que nós disséssemos: eu posso comer tudo como as outras pessoas, e ficava assim um bocadinho irritada. Agora já aceita essa pergunta. Depois também foi muito engraçado perceber que ela, para escrever o livro com o diagnóstico da Clara, eu também fui estudar, andei à procura de artigos, andei a tentar saber o máximo possível, e eu deixei levar sempre as folhas no escritório e comecei a reparar quando chegava à casa as folhas estavam fora do sítio e eu percebi que ali não que havia uma ratinha que andava por lá, e achei engraçado porque ela, para perceber o que tinha, começou a estudar também.
e a perceber. E depois, quando íamos à consulta, não é? A mãe fazia perguntas e a Clara fazia ainda as perguntas porque queria saber. Acho que isso foi um esforço da parte dela, mas também ajudou muito depois, porque a Clara começou a conhecer-se tão bem e à própria forma de se tratar e de estar, que Tornou tudo mais simples. Tornou tudo muito mais Fluido. Muito mais fluido. E já vejo a Clara a falar com outros miúdos, a dizer, podes fazer isto, podes fazer aquilo, e depois é engraçado ver o crescimento em 1 ano e meio, 2 anos, do que isso foi. Acho que foi uma coisa menos boa que aconteceu à Clara, mas que ela aproveitou isso Da melhor forma da possível. melhor forma possível. E escreve, e acho que se sente bem e que se sentiu mais leve depois de ter escrito e de dizer que tem isso, é verdade, que tem dias menos bons, como qualquer outra pessoa, que já sabe ir acabar o dia e dizer, ok, hoje estive menos bem, mas amanhã vai ser um dia melhor. Acho que já aprendeu a tranquilidade de ir para o colégio e estar segura. Este ano foi o ano da viagem de final de curso, não é? A Clara tinha algum receio de se afastar tendo ela só sobre o seu controle, e chegou super feliz porque correu tudo bem. Disse, mamãe, eu consegui estar atenta a tudo e fazer as coisas direitinhas. Isso, como mãe, deu-me sempre muita tranquilidade. O profissional de saúde, tento-lhe passar que a diabetes, nas suas diferentes formas, tem tratamentos muito mais avançados, que temos um controle metabólico muito bom e que a esperança média de vida não fica afetada na sua maior parte das vezes, e que, como qualquer outras doenças, tratam-se, temos dias melhores, dias piores, mas que não é isso que vai determinar a felicidade ou a vida longa da Clara. Não, de maneira nenhuma. E da forma como ela é, não é? Exatamente. Disciplinada. E foi desafiante como mãe, como profissional, mas agora muito gratificante. E quando eu disse, Clara, queres mesmo publicar? E ela, sim, e já andei à procura de editoras. Eu disse, pronto. Ela fez o trabalho todo. Fez o trabalho todo. Só me disse, já sabia que tu ias demorar muito tempo a fazer isso, eu já pesquisei, já sei como é que se faz, posso mandar? E determinada como sempre, não é? E ele disse, então sim, podes mandar. E ficou muito feliz. E agora já está esgotada, não é verdade? É verdade, já está esgotado. Já está esgotado? Tem sido uma experiência muito, muito boa. É engraçado que as pessoas que nos conhecem dizem que há aí nas personagens assim algumas coisas que parecemos nós. É natural. É natural. Mas acho que a maior parte das pessoas tem-nos dado um feedback muito, muito bom, e para a Clara tem sido uma experiência excelente, e acho que ela merece também essa recompensa pela coragem que teve. É verdade. Pela coragem que teve. E tu também, pela coragem que tiveste ao apoiá-la e ao permitir que ela confesso que fizesse eu o caminho dela. A aceitar isso do que ela própria, por proteção. Achei que ela se ia sentir exposta, mas não. A Clara fez-me ver sem dúvida que, mamãe, eu sou assim, não tem mal nenhum, como tu dizes. Isto é o meu caminho, não é? Este é o meu caminho. E então, se for a escrever, ainda melhor. E foi muito bom. Foi muito bom. Muito bem, parabéns. Obrigada. Deve estar muito orgulhosa. Muito obrigada por estarmos aqui. Marta, foi um gosto. Obrigada. Clara, vimos aqui também toda orgulhosa. Como é que foi a reação dos teus colegas, dos teus professores, comunidade toda à tua volta, quando soube que tu tinhas escrito um livro? Os meus colegas, eu lembro-me que muitos deles ficaram orgulhosos, ficaram contentes, vieram-me dar os parabéns. Depois lembro-me que nos dias seguintes, como estava a chegar ao fim do ano letivo, tivemos mais tempo livre, ainda naquelas aulas em que nós fazíamos menos, e falavam disso abertamente à turma toda, e eu ficava contente também. Os meus professores aproveitaram para fazer isso, eu também. Aproveitaram também para fazer o mesmo, para alguns exemplos que eu ia tendo, na altura eu ainda não tinha muitos, ia levando, para assinar e para dar. E a comunidade escolar também tem sido incrível, mesmo a nível de funcionários e tudo. Muito bem. Deixa agora um recado para quem nos estiver a ver relativamente à leitura deste livro. Achas que pode ajudar todos os jovens a aprenderem a lidar com pessoas com esta doença e as próprias pessoas? De que
forma? Eu acho que este romance não trata só disso, também fala de outros temas, como a coragem e o medo, por exemplo. Mas, Coragem e medo, muito bem. que são comuns a toda a gente, ou seja, mesmo que não se tirarmos o Modi, ainda deixamos outros tópicos importantes. Portanto, este livro não ensina, não é destinado a um grupo muito restrito de pessoas, mas sim a todas, porque todos nós passamos por alguma das situações que está ali representada. Portanto, acho que é a combinação perfeita para qualquer um. Por isso, vamos esperar que muita gente leia para ver se esgota novamente, certo? Exatamente. Muito obrigada, Clara. Obrigada Todo eu. sucesso no mundo. Espero que escrevas muitos mais livros e que eu esteja cá para os ler. E também espero vir aqui muitas mais vezes. Obrigada, Já. beijinhos. Obrigada. Beijinhos.